Também conhecida como Revolução Farroupilha, a revolta foi travada durante 10 anos, tornando-se a guerra civil mais longa da história do país. De um lado estavam o governo imperial brasileiro, do outro a elite gaúcha, insatisfeita com os altos impostos cobrados sobre seus produtos. A partir da declaração de independência da então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, os farroupilhas perceberam que não havia homens o bastante para fazer frente às tropas imperiais. Por essa razão, os republicanos começaram a capturar negros escravizados, mas não os seus. Em vez de cederem à própria mão de obra, os farroupilhas capturavam os negros dos adversários que serviam aos imperiais ou estavam foragidos, com a promessa de alforria após o fim da guerra. Os negros, portanto, não lutavam pelos ideais farroupilhas, mas pela chance de liberdade. Embora também atuassem como infantes, soldados em pé, acabaram conhecidos na história como lanceiros negros. Estima-se que no final da guerra eles representavam até 1/3 das tropas farroupilhas, ou aproximadamente 10.000 homens. Era praticamente a metade do contingente imperial. Para responder à crescente participação dos negros, os imperiais decretaram em 1838 a Lei da Chibata. Ela determinava que todo escravo que fosse preso fazendo parte das forças rebeldes receberia de 200 a 1.000 chibatadas. A ameaça não diminuiu o ímpeto dos escravos, que continuaram a engrossar as fileiras rebeldes. Mas, apesar da grande serventia nas batalhas, os negros acabariam se tornando um problema para os farroupilhas. Sobretudo, quando ficou evidente que aquela seria uma guerra perdida. Diversos conflitos da Revolução Farroupilha se deram na região da Campanha Gaúcha, faixa do bioma Pampa colada à fronteira com o Uruguai, com seus campos repletos de serras e coxilhas, pois foi no alto de uma delas, conhecida como Cerro dos Porongos, localizado no atual município de Pinheiro Machado, que aconteceu um dos ataques mais violentos da Guerra dos Farrapos. Há 176 anos, na madrugada de 14 de novembro de 1844, um esquadrão de lanceiros negros acampado no Cerro dos Porongos foi surpreendido e arrasado pelas tropas imperiais. Pouco mais de 100 homens negros foram assassinados. Os que não escaparam para Quilombos ou para o Uruguai acabaram enviados à corte, no Rio de Janeiro, onde seguiram escravizados até a Lei Áurea, 43 anos depois. Há controvérsias sobre o que teria facilitado o massacre dos Porongos. A maioria das evidências históricas, porém, indica que a chacina é resultado da traição do general Davi Canabarro, homem forte dos farroupilhas. À época, reconhecendo a iminente derrota, os rebeldes tentavam negociar uma anistia com o Império. O governo de D. Pedro II prometeu pensar na proposta. Entre as condições para o indulto, constava a devolução dos escravos capturados. O problema é que a exigência não agradaria muito os chefes rebeldes, envergonhados com a renúncia, e tampouco os negros que os farroupilhas tinham prometido a liberdade. Para resolver o impasse, Canabarro teria feito um conchavo com os imperiais. Ele escreveu ao barão de Caxias, tramando a data e o local para um ataque ao acampamento dos negros. Acreditando nas palavras de Moringue, Canabarro sossegou e recusou-se a tomar qualquer providência para se defender de um possível ataque. Por esse erro, os republicanos pagariam muito caro. Debandar! Por suas vidas! Ao fugir! Vamos! No grande banho de sangue que foi a Batalha de Porongos, o corpo dos lanceiros negros não fugiu. Ao contrário, lutaram sua última e gloriosa batalha como que iluminados por algum deus africano,
que lhes infundia um destemor sobrenatural. Sobraram muito poucos para contar a história desta batalha. Tão poucos que houve quem dissesse que se tratava de um plano deliberado para liquidá-los, uma vez que a questão dos negros era sempre um impasse nas negociações de paz. Ninguém acreditou com tanto fervor na palavra liberdade.